A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu queria deixar para a nossa meditação no livro de 2 Timóteo, e o capítulo é o 2, e o versículo é o 4, onde o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E o versículo 5 diz assim: e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Ou seja, recebemos um chamado e precisamos atentar para esse chamado e cumprir, através desse chamado, aquilo que o Senhor Jesus tem para fazer através da nossa vida. E a gente está vendo nesses últimos dias que os soldados de Cristo, aqueles que foram alistados para fazer a sua obra, estão embaraçados, apegados, distraídos com as coisas desta vida. E quando falo isso, não digo para você parar com as suas atividades secular, né? Com o seu trabalho, com a sua faculdade. Não precisamos parar. Precisamos sim levar a nossa vida, tocar a nossa vida, sim. Porém, precisamos entender que aqui é só uma passagem. Aqui é só um pouco de tempo. E chegará a hora em que realmente aquilo que importa vai começar a fazer sentido, porque a nossa vida aqui nesta terra é passageira, mas a vida vindoura, não. Essa é eterna. E aí o apóstolo Paulo, aconselhando a Timóteo, já explica pra gente aqui que a gente não pode ter apego, grude com as coisas desta terra. Você pode até adquirir riqueza, você pode até receber bênçãos, você pode sonhar, planejar, mas você precisa entender que tudo ficará aqui. E que importante é que você busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E que o teu coração não pode estar grudado, colado, ansioso com as coisas desta vida. Porque como a Bíblia já está dizendo aqui pra gente, que a gente que milita, que foi chamado para uma grande obra, não pode se apegar às coisas terrenas. Não podemos simplesmente trabalhar pelo pão que perece, pensar nas coisas só olhando com os olhos carnais. A gente precisa sim viver a cada dia olhando com os nossos olhos espirituais, porque a partir do momento que a gente olha com os olhos espirituais, a gente vai entender que realmente isso tudo aqui nesta vida não faz sentido. E é por isso que a Bíblia deixa claro que é melhor a gente ir no lugar onde há o luto de que ir no lugar onde há banquete. Ou seja, no lugar da tristeza, pode observar quando a gente chega num velório, que a gente vê aquele caixão ali, e os familiares, tá todo mundo ali chorando, lamentando a perda do seu ente querido. O que é que acontece? Aquela situação nos leva a refletir. Verdadeiramente somos pó, viemos do pó, para lá vamos voltar. Então, o que eu adquiri aqui nesta vida? O que é que eu vou fazer depois que eu partir daqui? De nada tem serventia. Vai me servir para suprir minha necessidade aqui na terra, por enquanto. Mas quando eu partir daqui, qual é o legado que eu vou deixar? O que é que eu tenho feito para agradar a Deus? O que foi que eu me desprendi? Eu consegui deixar o quê? Abandonar o quê? Porque a Bíblia mesmo diz que aquele que se aproxima de Deus é importante que tenha fé. Então, através da fé, ele começa a entender também que aquele que mentia já não pode mentir mais, aquele que furtava já não furta mais, aquele que adulterava não adultera mais e, consequentemente, você vai entender que aquele que andava na prática do pecado já não tem que andar mais, ele precisa abandonar o pecado. Então, abandonar o pecado, isso quer dizer que a gente precisa abrir mão de muitas coisas, porque tem coisas que a gente aprendeu no longo da nossa vida e na nossa mente, tá como que são coisas normais e naturais. Às vezes a gente fica até querendo tirar a nossa culpa, olhando para a situação de alguém. Porque fulano faz, porque ciclano pega, porque ciclano vive daquele jeito. Eu não tenho que me basear pela vida de fulano nem de ciclano. Eu preciso fazer o que a Bíblia me diz, olhar os exemplos dos fiéis. E é dessa forma que a gente vai conseguir chegar aos céus. Então, por aqui a gente entende. O que é que você tem feito para se aproximar do Senhor Jesus? O que é que você tem feito para se aproximar do propósito que Ele tem para a tua vida?
Com o que é que você tem se embaraçado? Onde é que a tua mente se encontra hoje? O teu coração está grudado em quê? Então eu queria trazer para você essa reflexão, que enquanto a vida é esperança, então o que é que você precisa deixar? Deixe hoje. O que você precisa mudar? Mude hoje. O que você precisa fazer? Faça hoje, não deixe para amanhã, porque o amanhã não te pertence. Então aqui você vai entender que tem coisas que o ser humano tá com o coração grudado, tá apegado àquilo ali, a coisas do passado. E a Bíblia tá dizendo pra gente, já que a gente foi chamado, foi alistado, tem uma grande obra que nos espera, porque eu vou estar embaraçado com as coisas desta vida. Tem coisa que embaraça o ser humano e que deixa ele ceguinho. Ele não consegue enxergar aquilo que Deus preparou para ele. Por quê? Porque ele está embaraçado com as coisas aqui desta vida. E a gente precisa lembrar que tudo passa. O mundo e as suas concupiscências passam. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E bom é a gente lembrar, meus queridos, que Deus ele fez uma promessa pra gente. Ele disse que ia para o Pai, Jesus, mas que ia preparar lugar. E depois que tivesse tudo pronto, ele voltaria para buscar os seus. Para onde ele está, a gente também possa estar com ele. Então, lugar de glória, onde Deus diz que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas é necessário a gente entender que já que a gente está militando, foi chamado para militar, a gente precisa deixar os embaraços, deixar os tropeços, abrir mão de muitas coisas, deixar de ver as coisas do jeito que a gente via antes, entender que hoje a gente vive em novidade de vida e não precisamos nem podemos viver e agir da forma que a gente agia antes de ter um encontro com Cristo. Então, eu queria que você atentasse para este versículo, para esta palavra e começasse a refletir, a olhar para dentro de você e ver o que é que realmente você precisa abrir mão, o que é que realmente você precisa tirar, o que é que realmente você precisa se afastar, o que é que está te embaraçando, o que é que está te prendendo, o que é que hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de alguém que, quando a gente fala a respeito da vinda de Jesus ou do arrebatamento, eu já vi alguém falar, que já ouviu pessoas falar que Jesus não volte agora não, porque ele me fez uma promessa de que eu ia ter uma casa, de que eu ia casar, e eu não quero que ele volte agora porque eu preciso casar, eu preciso ter minha casa. Gente, isso é embaraço. Essa pessoa certamente está embaraçada com as coisas desta vida. Porque o que seria melhor? Adquirir a casa aqui neste mundo ou ter a casa celestial que já nos espera? Partir com Cristo? Então, se a gente analisar direitinho, a gente vai ver que as coisas não batem, a conta não fecha. Aí, o que seria melhor? O casamento aqui nesta terra ou passar a nossa eternidade toda com Cristo sem sofrimento, sem dor, sem lamento, sem enfermidade? Então, por aí você tira, eu tô embaraçado de quê? Você está embaraçado em muitas coisas desta vida. Nessa vida aqui, qualquer coisinha, se a gente deixar e não tiver com os ouvidos bem abertos e os olhos atentos para ouvir aquilo que Deus quer e para andar de conformidade com a palavra como Ele quer, a gente acaba se embaraçando com essas coisinhas aqui. São pequenas coisas, mas essas pequenas coisas podem fazer qualquer um desviar do caminho. E você sabe que o caminho é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, se você não consegue te apartar deste embaraço, dessas coisas que estão te prendendo, pode começar a buscar o Senhor Jesus em prol disso aí, apresentando a Ele tudo que está te embaraçando, tudo que está te prendendo. Tem coisas que eu até queria servir a Deus melhor, eu queria me entregar, mas isso aqui me impede. São embaraços desta vida. Então tem muitas coisinhas, você entende? Que que nós precisamos deixar. E aí é que se enquadra essa palavra de estar embaraçado. Então a gente precisa sim ser liberto de muitas coisas aqui, para que assim a gente possa de fato e verdade poder abrir a boca e dizer que assim que partir daqui tem um lugar reservado de glória para mim, para você. Então deixa os embaraços, aquilo que você não consegue fazer, porque já teve coisas que eu vou te falar. No decorrer da minha caminhada com Cristo, teve coisas que eu não consegui deixar só. E aí, eu até tentava durante o dia, só que eu não conseguia. Só que eu, preocupada em agradar a Deus, porque o interesse daquele militante, daquele que foi chamado e alistado para fazer sua grande obra, qual é o interesse dele? É se apegar a ele e fazer a vontade dele. Então, as coisas que a gente não consegue deixar para agradar ele,
A gente coloca o joelho no chão e pede. Foi isso que eu fui fazer. Já que eu não estava conseguindo só, eu coloquei o joelho no chão e comecei a orar em prol daquela causa. Jesus, me ajude porque isso aqui eu não consigo só. Me ajude, Pai. Me ajude a tirar isso. Me ajude a deixar. E o tempo foi passando e, para a glória de Deus, eu consegui deixar aquilo ali. Eu consegui me livrar daquilo ali que desagradava a Deus. Com você também não vai ser diferente. A gente busca e a Bíblia diz que todo aquele que pede, ele recebe. Todo aquele que bate, a porta se abre. Todo aquele que busca, encontra. Então, o conselho para a tua vida hoje é esse aqui. Busque ao Senhor para que Ele possa te ajudar a estar desembaraçado das coisas desta vida. Deus abençoe.